Pessoal, eu vou aqui iniciar minhas perguntas. Antes foi minha colega e agora vai ser eu que fazer as perguntas. Agora, eu queria saber do senhor, primeiramente, já deve responder uma pergunta minha, que era para saber quanto vale cada refeição por aluno. No caso, de R$ 12. Né? 12 é uma coisa. R$ 12 é uma coisa. E a gente percebe que, pelo valor que chegou aqui no campus Ceramirica, em torno de 500 mil a 100 mil, é um valor muito baixo. Muito baixo. As pessoas elas chegam a criticar muito o lanche, mas a gente descobriu que o valor que chega não chega nem sequer a R$ 1 milhão, né, para o campus. Um campus que Para assistência da vida, não chega nem sequer a R$ 1 milhão, né? Chega de 500 a 400 mil. Para a quantidade expansiva de alunos que a gente tem. Eu queria saber, tem algum papel fundamental da reitoria, do reitor, o atual reitor, que ele pudesse fazer alguma mudança para que esse valor chegasse, o nosso campus Ceramirica, ou até mesmo outros campos, chegasse a ser maior? Se ele tem um papel fundamental nisso, o reitor, que no caso é o atual agora, é o reitor Arnóbio? Sim. Tem. O professor Arnóbio, a luta dele é constante. Né? Não só dele, mas ele como reitor do IFRN, ele participa naturalmente de um colegiado de reitores. Né? E a luta desse colegiado é constante. Por uma recomposição orçamentária, tanto que essa recomposição aconteceu, o orçamento seria pior. Aconteceu uma recomposição orçamentária há alguns meses atrás. Então, esse orçamento seria pior ainda. A gente vai receber uma recomposição orçamentária tanto para o funcionamento da instituição quanto para a assistência estudantil. Né? Não são valores exorbitantes, mas isso aconteceu. Senão, o nosso orçamento teria sido pior ainda. Muito pior, sim. R$100 mil aí. R$100 mil para o campus todinho. Sim, finalmente. Sim. Ia ter bem poucas vagas. Verdade. Então, assim, essa recomposição aconteceu, mas isso é um processo constante. Né? O próprio governo, assim, ele entende, né, que essa recomposição que aconteceu foi uma recomposição emergencial. Para que as instituições possam funcionar a contento, com as suas ações de permanência do estudante, que envolve ações estudantil também, veja, o estudante que ele não tem como se manter aqui diante dos seus custos de deslocamento, ele tem que ser ativo. Então, é uma ação de permanência também. Você tem programas de assistência estudantil que assim, propiciem a permanência daquele estudante. Então, assim, só para finalizar, essa recomposição foi uma recomposição emergencial. Para que as instituições possam funcionar contento, isso tem que acontecer ano após ano. Né? Do ano passado para cá, a gente teve uma queda no recurso de assistência estudantil. Então, a gente precisa que esses recursos sejam recompostos para que a gente possa atender um maior número de estudantes e atender bem. Então, você citou um ponto interessante, né, que houve uma reforma sanitária para uma emergência. Isso. Graças aos anos passados, né, os anos anteriores. E a gente não pode esquecer de perguntar, nessa entrevista, a respeito dos cortes da verba. Que a gente viu no ano passado, houve muitos cortes de verba. E esses cortes de verba têm a ver com esse novo orçamento de emergência? Foi graças a essas cortes de verbas. Quanto mais ou menos o percentual, porque não tem como dizer o valor exato, mas o percentual mais ou menos de 0 a 100% de cortes, quanto foi o percentual de cortes dos anos anteriores, e se foi graças a isso que houve esse realçamento da emergência, um valor até menor? Tá. Assim, desde 2017 que a gente observa um processo de inflexão orçamentária. Né? Até 2016 o orçamento das instituições eles vinham numa crescente. Certo? Isso. Uma crescente. A partir de 2017 a gente observa, a gente tem estudos que demonstram isso. Então, a gente observa um movimento de inflexão. O orçamento começa a cair. Tá? E nos anos de pandemia, a queda foi drástica. O que manteve as instituições funcionando? A pandemia foi um período trágico. Né? Então, acho que a morte de milhões de pessoas aqui no Brasil, centenas de milhares de pessoas. Né?
período trágico. Porém, a gente não tem como negar que nesse período pandêmico as instituições ficaram esvaziadas. Se você tem instituições esvaziadas, você tem custo de manutenção menor para essas instituições. Então, o que manteve essas instituições funcionando foi a redução dos custos para que a instituição fosse mantida. Mas, mesmo assim, nos anos pandêmicos, a gente viu uma redução no orçamento das instituições drástica. Né? Assim, por um lado, tem que ser compreensível, porque na hora de uma emergência sanitária grave como foi, o poder público precisa dispendiar recursos para atender aquelas demandas. Se atender ou não é outra questão, mas assim, questão política nesse caso. Se atender ou não é outra questão, mas assim, você precisa emergencialmente arrumar recursos em um canto para se foi a melhor forma, assim, aí são outras questões, se de fato atendeu são outras questões. Né? Mas desde 2017 a gente vê esse movimento de inflexão. E as perdas são gigantes. São gigantes, primeiro porque existe a perda, a perda assim, concreta, né? Mas existe uma perda relativa, porque assim, por mais que a gente não. De um ano para o outro, de um ano para o outro o orçamento se manteve. Manteve de um ano para o outro. Mas tudo fica mais caro. O processo inflacionário ele não para. E, assim, e a pandemia também teve um efeito forte na inflação. O que é a inflação? A inflação é você ter uma demanda por algum serviço, por algum produto, e você não ter a oferta daquele serviço ou daquele produto de forma suficiente. Um exemplo rápido. Se eu tenho 5 carros no mercado para serem vendidos, eu tenho 10 pessoas querendo comprar 5 carros, quem é que vai comprar? Só 5. E quais 5? Os 5 que pagarem mais. A inflação é isso. Então, o preço do carro subiu. Você está entendendo? A inflação é isso. Então, assim, na pandemia houve uma parada geral nas linhas de produção de tudo quanto é coisa que você imaginar. Quando as instituições voltaram, houve uma demanda muito grande por tudo. As linhas de produção não conseguiram suprir essa demanda. E aí os preços subiram. E a verba caiu. Então, esse é um processo que ele é natural ano após ano, só que na pandemia foi mais forte, porque houve uma parada geral na linha de produção do mundo. E aí quando voltou todo mundo, não voltou assim, volta um aqui, depois volta outro, voltou praticamente todo mundo. Então, na hora que voltou, assim, remédio vencido, materiais de manutenção, material de limpeza, tudo vencido, são 2 anos sem usar. Tem os alunos, aí, os profissionais. Quando voltou, houve essa demanda. Então, assim, a gente vê esse processo de inflexão orçamentária. Quanto caiu? É difícil dizer assim, um valor exato. Percentual, mais ou menos. Percentual seria de 50%? Acho que Não, foi bem mais, 50%. Não chega tudo isso, não chega tudo isso. Mas, assim, existe a perda relativa também, né? Porque se o preço para você manter uma coisa funcionando está aumentando, o valor está aumentando e a sua verba está diminuindo, por mais que diminua pouco, mas a perda relativa é muito alta porque está tudo subindo. Os preços. Se mantivesse os preços tudo igual, mas mesmo assim o orçamento está caindo. Mas não é a realidade, não é essa. A realidade é o inverso. O orçamento cai e os preços das coisas sobem. Então, assim, a perda foi grande, mas não chega a ser 50%, não, assim. Aí você vai ter que suspender 50% da sua oferta. A instituição vai funcionar só, a gente vai funcionar no limite. A instituição vai funcionar só metade do ano, entendeu? Então, o que são feitos anualmente são ajustes, são manobras para que a gente consiga manter a instituição funcionando. Mas eu posso ver um valor, eu posso dar uma estudada, se você me der um tempo, eu dou uma estudada e vejo um valor assim, mais específico para dizer para vocês. Tudo bem, aí você pode se comunicar mais tarde. Eu tenho outra pergunta também referente a isso. Os pais, eles podem ter alguma participação junto com os alunos, seja para fazer uma pressão política
para alguém ter mais verba, o que os alunos e os pais poderiam fazer para que futuramente o IF, o campus daqui em específico, tivesse uma capacidade maior de demanda de almoço, janta, café da manhã e lanche para os alunos? O que nós, como pais e alunos, qual o nosso papel para Contribuir. Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que deve ser feita é buscar a informação. Eu acho que é o que vocês estão fazendo, essa proposta de vocês é muito boa, porque assim, vai em busca da informação. Então muitas pessoas eles querem reivindicar algo ou criticam algo e não têm a informação correta. Então, eu acho que o primeiro passo aí é buscar entender. Sem viés de nada, sabe? Você pode ter a sua bandeira política, pode ter a sua de esquerda, direita, diagonal, para lá, para cá. Não importa, sabe? Eu acho que é buscar entender e avaliar a situação da forma mais imparcial possível. Eu não estou aqui defendendo bandeira de político A, bandeira de político B, eu estou dizendo fatos que ocorreram em qualquer questão diversas. Né? O fato é que hoje a gente tem um governo que dialoga mais com as instituições, né? E você está aberto para o diálogo é importante, não é que vai resolver tudo, e também não se resolve da noite para o dia, mas, assim, você ter as portas abertas para o diálogo é importante. É a mesma coisa com a comunidade tem que ter suas portas abertas para dialogar com a gente, com quem for, porque aí, na hora que vier uma informação falsa, ou sei lá, ou alguma crítica ali infundada, ou assim, que não tem muita base de sustentação, a pessoa vai dizer, não é assim. Você buscou saber se é isso mesmo, né? Eu já recebi pessoas aqui dizendo, vocês recebem dinheiro demais, eu quero saber, eu uma pessoa que chegou aqui dizendo isso, vocês recebem tanto dinheiro, por que vocês não atendem a todos os estudantes no almoço, por exemplo? Eu disse, peraí, por que vocês querem tanto dinheiro? Vamos ver as nossas contas. Vamos ver as nossas ações, porque a nossa seria importante oferecer alimentação para todo mundo, né? Tem estrutura, tem recurso. Mas e as outras nossas ações? Né? A gente vai cortar todo o resto para fornecer só comida, que é importante. Tá? Verdade. Mais seus bolsistas, material piloto, quadro, carteira. Eu digo isso como exemplo concreto, isso aconteceu. A pessoa veio me questionar. Como é que vocês recebem tanto dinheiro e vocês não oferecem almoço para todo mundo? Não, peraí. Por que vocês não querem tanto dinheiro? Então a gente tem que averiguar com mais cuidado. Esse é o primeiro passo. Assim, é o primeiro Verdade, passo, porque, assim, isso não se dissemine da forma equivocada. E aí você gera a falta da informação, né? Que é a informação errada. Então as pessoas têm que estar abertas para dialogar. Eu acho que esse é o principal ponto. O diálogo é a chave. Diálogo é a chave. Eu queria perguntar também uma coisa que os alunos e os pais proporam a mim, né? A questão do nutricionista. Será que o nutricionista pode deixar de forma mais esclarecida, ou melhor, não deixar de forma mais esclarecida, mas ser aberto com os pais e os filhos, para que, os estudantes, para que haja diálogo entre a nutrição e quem vai consumir, que é os estudantes. Sim. Com os pais, é isso? Com os pais dos responsáveis. Que assim a gente poderia ter, por exemplo, outros cardápios, um cardápio diferente. Quem sabe que recentemente, geralmente tem um cafezinho no lanche, tem um café, tem um biscoito, tem alguma fruta. Os alunos criticam. Mas recentemente teve, por exemplo, arroz com frango, às vezes tem cuscuz com frango, às vezes tem macarronada, né? Vem com um suco, o suco vem de uma polpa boa, de fruta, e a gente queria ter propor um diálogo, abrir um diálogo com os responsáveis. Para que possa explicar, né? Possa se explicar. É isso, porque muitos pais ficam sem ter essas informações do nutricionista. Aí alguns precisam vir de suas casas até o campus para obter informações. Mas será que se a gente abrisse logo no início das matrículas, com a reunião dos pais, a nutricionista já mostrar os dados e haver uma conversa entre pais e estudantes e a nutrição
para ver qual será o melhor cardápio que vai decorrer ao longo do ano, tendo em condição a verba orçamentária e a inflação. Como seria? Poderia um projeto assim? Assim, são algumas etapas, né? A primeira delas eu acho que é o diálogo, exatamente. Sabe, a gente vai, por exemplo, a gente vai ter reunião de pais em agosto, e de repente, ou é agosto, não lembro agora, mas eu acho que é agosto. De repente colocar na pauta da reunião um momento para o nutricionista para que ele possa dar maiores explicações e responder dúvidas sobre a composição do cardápio. De repente, assistente social para responder dúvidas sobre o processo de seleção dos estudantes que são contemplados com os auxílios da assistência estudantil e ouvir sugestões. Eu acho que isso é um pontapé inicial, né? Se a gente vai ter muita margem para mudar algumas coisas, aí eu não sei, mas eu digo que eu não sei mesmo. Eu teria que conversar com eles para saber. Conversar com eles. Mas eu acho que é um início, né? Eu me comprometo com vocês de levar essa sugestão, né, de inserir na pauta da próxima reunião de paz esses momentos, né, com a assistente social e o nutricionista, com a ideia principal sendo essa, né, de dar maiores esclarecimentos, explicar como é que se dá esses processos de alimentação e ouvir as sugestões, críticas. A gente aqui recebe crítica de forma muito tranquila, sabe? E a gente está completamente aberto a ajustar quando for necessário, quando for possível. Então, eu acho que é um momento para a gente ouvir. E como última pergunta minha, é uma curiosidade que os alunos, os nossos estudantes, será que há uma esperança, pelo menos pergunta-se para o senhor, em quantos anos, levando em conta as estatísticas que o senhor sabe, estatísticas do orçamento, da inflação, será que no futuro o campus Teramiri terá a esperança de, por exemplo, poder ter pelo menos no ano almoço para todos os alunos? No futuro, daqui a quantos anos mais ou menos? Ou será que poderia ter? Se sim, né? Poderia ter em quantos anos? Ou não? Eu vou ser muito honesto. Assim, Vamos ser honesto. Com vocês, eu acho improvável. Assim, almoço para todos os alunos. Assim, eu imagino assim, que o almoço ele envolveria ali alunos da manhã e da tarde. Né? Se eu pegar as contas de hoje, vamos colocar que são 800 alunos por dia, de manhã e à tarde. Então a gente vai esse almoço todos os dias para 800 alunos. Infelizmente eu acho improvável. A gente teria que pegar o nosso refeitório, aumentar, expandir drasticamente. Já tem um projeto de expansão, mas não chegaria a 800 alunos. Não que precisasse ser 800, mas vamos supor assim, o tempo de almoço é 1 hora, né? Aí você pega de 12 a 1, por exemplo. Aí você pega, sei lá, que o refeitório, cada refeição dura ali 20 minutos, talvez, não sei. 20 minutos para a pessoa chegar, se servir e se alimentar. Botar 20 minutos. Né? Então você teria como colocar ali 3 grandes blocos. Você entra no primeiro bloco, aí almoça, 20 minutos, almoça, aí sai, aí entra o segundo bloco, almoça, sai, aí entra o terceiro bloco. Né? Então seria 800 pessoas dividido por 3. Teria que um refeitório realmente muito grande. Dá 300 e... Não, 300 não. Dá menos. 250 vai dar 750. Eu sou ruim, 270. 270? 200 e um pouco menos. Vamos colocar 270. Um refeitório que atendesse 270 pessoas. O nosso atende 100. Então teria que aumentar, quase que triplicar o tamanho do refeitório. E assim, e ter recursos para isso também. E ter os recursos. Ter recursos para isso também. Eu acho muito provável. Assim, se você pegar 12 horas, vamos supor que fique permanece os R$12. Vamos supor que não vai aumentar.
Inflação Por R$12 por refeição, vezes só de almoço, vezes 800, Não. isso aí é impraticável. É improvável. Por dia. Muito improvável. Faz rapidamente uma conta aqui. Vamos fazer aqui a conta. A verba para que isso 800 ocorrer, vezes 12. teria que ser com quanto? Vai calcular Vezes agora. 20. 800 vezes 12 por dia, né? Aí vezes 20 dias do mês. Né? Porque não tem 4 finais de semana? Não Isso. 10, né? Vezes 20. Dá por mês R$192 mil. Vezes 12. Muito alto. Vezes 12 não, vamos botar vezes 10, vamos botar 2 meses de férias. É. Daria. Não sei calcular de cabeça. Não, vezes 10 até talvez um pouco menos. Vezes 10, só acrescentar o zero, daria. São 8, né? Uhum. São 4 bimestres? Isso. 4 bimestres, então são 8. 8 meses, né? Vezes 8. Por ano, só de almoço. Só de almoço, sem contar com verba para o computador, sem verba para os laboratórios. Eu não estou botando nem um jantar. Não, ele tá botando nem um jantar. Sem o café da manhã. Só de almoço sem o lanche. Só de almoço seria só o custo do almoço. Eu estou botando o custo da obra para aumentar o refeitório. O custo seria R$1.536.000. Caramba, a gente recebe menos de 500 mil. Menos de 500 mil foi esse ano. Para o almoço, Para o almoço. sem botar alimentar. E a verba que todo dia que veio para o campus chegou a ser menos de 500 mil, não foi um ano. Não chega nem sequer a 1 milhão. Então, Isso aí é só para o é por isso que eu acho improvável. Seria muito provável ter a esperança de ter. Eu sendo muito honesto com vocês, assim, seria muito bom, e seria o ideal. Mas é algo que eu não acredito ser possível aí a curto e médio prazo, não sei, daqui a 10, 20 anos como é que a coisa vai ficar. Mas hoje, assim, acho improvável. Um pouco improvável. Tá certo, senhor Alan. Muito obrigado por sua compreensão, entrevista. Nessa nada encerrada. Muito obrigado mesmo. Obrigado a E vocês, continuem ligados nas próximas entrevistas. Muito obrigado.